Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Levítico, capítulos 15, 16 e 17. Capítulo 15 vai falar, meu irmão e minha irmã, das questões sexuais aqui, de infecções sexuais e da menstruação da mulher. Começa com Deus falando a Moisés e Arão a seguinte coisa: digam aos israelitas que quando o homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro, ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que o homem com o fluxo deitar ficará impuro, qualquer coisa tocar ficará impuro. A cama dele, quem tocar na cama dele lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. E aqui, meu irmão, a gente está vendo que é uma doença sexualmente transmissível. Muito provavelmente deve ser uma gonorreia aqui. Hoje, as doenças sexualmente transmissíveis, DST, são conhecidas como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Mas a gente está vendo um povo lá que o povo era recém-saído, o povo eram escravos recém-libertos, né? Deus está estabelecendo, está cuidando da saúde do povo aqui e, sobretudo, ensinando o povo. Vocês vão ver mais à frente. Então, porque as ISTs naquela época, né, tinham todas como tem hoje, a gonorreia, a sífilis, o cancro, a própria candidíase, que é uma infecção fúngica, e quem sabe até, meu irmão e minha irmã, o HIV. O HIV, para mim, não é uma doença recente. Eu acho que essas doenças estão desde o começo dos tempos e foram se apresentando, né? Tanto que a gente vê aqui já infecções sexualmente transmissíveis. O povo era um povo que foi criado no cativeiro e de certa forma, numa lascívia também, né? Então Deus está ordenando aqui. E da mesma coisa, olha só, quando o homem se deitar com a mulher e sair os semi, ambos terão que se banhar em água, estarão impuros até a tarde. Ora, eles teriam que tomar banho, então depois de uma relação sexual, né? Está mostrando aqui. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, o tempo do ciclo menstrual. E ela vai ficar reclusa, né? Porque naquela época não tinha absorventes, as condições higiênicas eram muito poucas, né? Deus orienta para que tudo onde ela se deitar, sentar, qualquer coisa, ficará impuro e terá que trocar a roupa de cama, terá que lavar suas roupas, se banhará com água e tudo. Está criando condições de saúde pública e de higiene aqui. Você vê a perfeição e o cuidado de Deus nessas questões mesmo no deserto, né? E aí, quando fala assim, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como no dia da menstruação. Aqui está sendo claro que aqui não é menstruação, aqui está tendo o quê? Corrimento, ou seja, o corrimento é um processo inflamatório da região genital, tanto quanto o homem. Então, eles aqui tem que ser isolado, tem que ser tratado, as roupas têm que ser lavadas, né? Imagina a dificuldade desse povo no deserto, com água escassa do jeito que era, né? No capítulo 16, o Senhor falou a Moisés, depois que os 2 filhos de Arão morreram. Vocês devem se lembrar que morreram lá morreram os 2 filhos, Nadab e Abiú, né? Por quê? Porque eles morreram porque se apresentaram de qualquer maneira. Então Deus alerta a Moisés falando assim: diga ao seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra. Ou seja, não é para tornar aquilo lá um local de visita, é um local santíssimo, né? Deus está ensinando o povo a santificação e a forma de se apresentar diante dele. Ou seja, Deus, em Levítico, a gente percebe que Deus está colocando o povo num processo de santificação, como se apresentar diante dele, né? Arão, quando for entrar no lugar santo, com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Vestirá a túnica sagrada, né? De linho, os calções de linho por baixo, porá o cinto, todas as vestes sagradas concernentes ao exercício do sacerdócio. Ali naquele momento, ele estava em atividade sacerdotal ali, né? E aí, depois ele receberá
receberá da comunidade de Israel 2 bodes pelo pecado e um carneiro como holocausto. Interessante, meu irmão, minha irmã, que os bodes, eles seriam soltos depois, depois pegará 2 bodes, apresentará ao Senhor a entrada tendo encontro, lançará a sorte contra os 2 bodes, um para o Senhor, outro para Azazel. Quem era Azazel? Azazel é um nome do diabo, né? Naquele contexto, era o nome do diabo. E o bode, quando o bode tem a sorte que cai para ser apresentado a Azazel vivo, ele vai ser solto no deserto. O outro será entregue a Deus para fazer a propiciação pelo pecado. Então, Arão trará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, ou seja, o sacerdote também peca, não é separado, ele peca também, pelo seu próprio pecado, para fazer uma propiciação por si mesmo e por sua família, e oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará um incensário cheio de brasas ao altar perante o Senhor, os 2 punhados de incenso aromático em pó, e levará para trás do véu, porá incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está em cima da tábua da aliança, a fim de que não morra. Você vê que tem todo o contexto, né? E depois sacrificará o bode pela oferta, pelo pecado do povo. Então tem um sacrifício para a família de Arão, para Arão, e o pecado pelo povo. E aí depois do sacrifício é que vem a oferta de comunhão. Porque depois que você se arrepende do pecado, pede perdão do pecado, você entra em comunhão, entra em paz com Deus. Interessante de observar. E Deus, é claro, que não se apresenta de qualquer maneira, e não é toda hora, não vai lá caminho, como diz o caminho fundo lá, que isso aqui não é brincadeira, né? Meu irmão, minha irmã, não é brincadeira. E está ensinando o povo a obedecer e a se santificar. Interessante observar que aquele que soltar o bode para Azazel lavará as roupas, se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Porque ele soltou o bode lá para Azazel, que é uma forma, um nome do demônio, Satanás, Azazel, né? Tem até um filme de ficção X-Men que tem um personagem lá de chifre e de rabo lá chamado Azazel. Interessante observar isso. E aí, no capítulo 17, meu irmão e minha irmã, a gente vai observar o Senhor falando a Moisés e Arão: diga a Arão e seus filhos e todos os israelitas que o Senhor ordenou: qualquer israelita que sacrificar um boi, cordeiro ou cabrito dentro e fora do acampamento e não trouxer a tenda do encontro para apresentá-la como oferta diante do Senhor do tabernáculo, será considerado culpado de sangue, derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Ou seja, você tem que pedir obediência a Deus, porque aqui estava estabelecendo um governo teocrático, né? E, sobretudo, o sangue, né? Porque aqui nesse capítulo fala claramente que não pode comer o sangue do animal. Todos israelitas ou estrangeiros residentes que comer o sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e eu eliminarei do meio do povo, pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Aqui tem 2 contextos que é interessante a gente observar. A vida da carne está no sangue, e aqui ele fala do sistema circulatório, da circulação, do transporte de oxigênio, nutrientes, da retirada de gás carbônico e resíduos, né? E era proibido comer. E outra coisa, o sangue aqui tinha uma função muito sagrada. O sangue não era propriamente a carne, mas o sangue é que faz a expiação, a propiciação para o perdão dos pecados, como Jesus Cristo na cruz derramou o sangue, como Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo no Getsemane verteu sangue em um processo chamado hematidrose, numa imensa angústia de contração muscular e que esmagou os vasos sanguíneos embaixo da pele, um processo chamado hematidrose. E Getsemane quer dizer o quê? Lugar de prensa do azeite, lugar de prensa das azeitonas. Ali
o sangue pode ser semelhado ao azeite da primeira prensa, o azeite mais puro que existe, né? Então a gente está vendo uma série de recomendações, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Está vendo isso aqui? Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos conduzindo, nos capacitando, nos abençoando. Amém.